o cheiro de barata nas minhas roupas e os insetos que começaram a aparecer. Sinal de inveja? Meu nome é Júlia, mas esse não é o meu nome verdadeiro. Eu prefiro trocar o meu nome porque depois de tudo que aconteceu comigo, aprendi que nem todo mundo que está perto da gente realmente torce pela nossa felicidade. Gleice, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, nunca gostei de ostentar, nunca fui de ficar contando minha vida para os outros e muito menos de mostrar tudo o que acontecia comigo. Mas mesmo assim teve uma época que parecia que a minha vida começou a desandar de uma hora para outra. E o mais estranho é que tudo começou dentro da minha própria casa. Primeiro começaram a aparecer algumas formigas, muitas formigas. Eu limpava a casa, passava produto, jogava água, procurava de onde estavam vindo e no dia seguinte estavam lá novamente. Depois começaram a aparecer moscas enormes, Gleice. E não era uma ou outra, eram aquelas moscas, sabe, gigantes, grandes, que pareciam surgir do nada. Eu comecei a ficar muito incomodada porque a minha casa era limpa, Gleice, mas aquilo não era o pior. Um dia comecei a sentir um cheiro forte de barata nas minhas roupas. Eu lavava as roupas, colocava amaciante, deixava tudo cheiroso e depois de algum tempo aquele cheiro voltava. Eu cheguei a pensar que estava ficando louca, até que começaram a aparecer mariposas pretas dentro de casa. Aquilo começou a me assustar de verdade. E ao mesmo tempo que essas coisas aconteciam, eu comecei a sentir uma coisa muito estranha em mim. Eu vivia cansada, tinha dores de cabeça frequentes, acordava sem disposição e parecia que a minha energia simplesmente tinha desaparecido. E não era só a minha disposição, minha vida financeira começou a piorar. O dinheiro que entrava parecia desaparecer. Quando eu achava que finalmente conseguiria organizar minha vida, surgia alguma despesa inesperada. E para completar, minha vida amorosa também começou a desandar. Eu comecei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque parecia que tudo estava dando errado ao mesmo tempo. Foi então que uma pessoa me falou uma coisa que eu sinceramente não queria acreditar. Ela disse que talvez aquilo pudesse ser inveja. Na hora eu achei exagero, sempre fui muito racional e pensei que era simplesmente uma fase ruim. Mas comecei a observar as coisas ao meu redor. E foi aí que eu lembrei de uma colega de trabalho chamada Amanda. Amanda sempre foi uma pessoa muito próxima de mim. A gente conversava sobre praticamente tudo. Eu contava algumas coisas da minha vida, falava dos meus planos, das minhas dificuldades e até das coisas boas que estavam acontecendo. E aconteceu uma coisa importante naquele período. Eu recebi uma promoção no trabalho. Eu estava muito feliz, Gleice. Era uma conquista pela qual eu tinha batalhado muito. E quando eu contei para Amanda, percebi uma mudança no comportamento dela. Ela me parabenizou, claro, mas não parecia feliz. Foi aquele tipo de parabéns que você sente que não veio de coração, sabe? Depois disso, comecei a lembrar de algumas frases que ela tinha falado antes. Perguntas demais, curiosidades demais. Ela queria saber quanto eu estava ganhando, o que eu tinha comprado, quais eram os meus planos, onde eu iria viajar. Na época eu achava normal, depois comecei a enxergar tudo de outra maneira. E quanto mais eu pensava, mais algumas coisas começaram a fazer sentido. Amanda sabia praticamente tudo sobre a minha vida, sabia quando eu recebia, sabia da minha promoção, sabia dos meus planos, sabia das coisas que eu queria comprar, sabia até dos problemas que eu estava enfrentando no meu relacionamento. E eu comecei a me perguntar, por que eu contei tanta coisa para essa pessoa? Um dia eu estava desesperada com tudo o que estava acontecendo. Coloquei um copo com água e sal grosso atrás da porta. Eu nem sabia direito que aquilo funcionava, Gleice. Só queria sentir que estava fazendo alguma coisa. Naquela noite dormi pensando em tudo. No dia seguinte, quando fui olhar o copo, a água estava completamente diferente. Aquilo me deixou ainda mais assustada. Comecei então a pesquisar, conversar com pessoas e prestar atenção em tudo. Não posso afirmar que tudo que aconteceu foi por causa da Amanda, eu não tenho como provar, mas uma coisa eu posso dizer, depois que comecei a me afastar dela, algumas coisas começaram a mudar. Parei de contar meus planos, parei de falar sobre dinheiro, parei de mostrar minhas conquistas e principalmente parei de sentir necessidade de explicar a minha vida para todo mundo. Com o tempo, minha cabeça começou a ficar mais tranquila, minha vida também começou a se organizar novamente.
positivamente. E foi aí que eu aprendi uma coisa que até hoje eu levo para minha vida. A gente não precisa esconder a nossa felicidade, mas também não precisa colocar a nossa vida inteira na vitrine. Nem todo mundo que pergunta está interessado em ajudar. Nem todo mundo que sorri está feliz pela sua vitória. E nem todo mundo que está perto merece saber sobre tudo da sua vida. Depois de tudo que aconteceu, eu comecei a preservar muito mais as minhas conquistas. Hoje, quando algo bom acontece comigo, eu comemoro, mas comemoro em silêncio, porque aprendi que algumas coisas precisam ser protegidas antes de serem compartilhadas. E talvez a maior lição que essa história me deixou seja justamente essa. Não é preciso ter certeza de que alguém sente inveja de você para começar a colocar limites. Às vezes, preservar a própria vida é simplesmente uma forma de se proteger. Obrigada, Gleice, por ler o meu relato. Gente, a inveja, ela existe sim, ela é real, e assim, o quanto você puder, né, se afastar, evitar de falar da sua vida, das suas conquistas, principalmente dos seus planos, é muito bom. Mas deixa aqui a sua opinião. Você já passou por um fato parecido com o da amiga aqui que mandou o relato, que enviou o relato, por inveja de amigo, de parente? Deixa aqui o seu comentário. Muito obrigada e até o próximo relato.